Oi, eu sou a Ju do canal Aprendendo Crochê e este é o Ju Responde 4. Roda a vinheta, produção! Nós temos aqui então várias perguntinhas que chegaram pra gente através do site e das nossas redes sociais. Vou responder algumas delas. As que não forem respondidas, não fique triste, porque teremos mais Ju Responde e eu vou respondendo nos próximos vídeos, tá? Então eu tenho aqui a primeira perguntinha da Andrea Romanel Coccoli, acho que é assim que se pronuncia. Como faço para deixar os meus pontos altos juntinhos? Eles ficam separados. Numa peça em que tem ponto alto um do lado do outro, eu não consigo deixá-los juntinhos. O segredo é a prática, né? Não tem muito segredo no ponto alto. Mas uma dica que eu tenho pra você é a seguinte: quando você pega a laçada para fazer o próximo ponto e você vai introduzir a agulha no próximo ponto de base, procura não deixar espaçar muito essa laçadinha quando você puxa a próxima laçada para fazer o ponto alto. O mínimo de espaço que você conseguir deixar na laçada entre um ponto alto e o outro é o que vai definir o espaçamento entre um ponto e outro. Se você deixar alargar muito as laçadas, por exemplo, você pegou a laçada, aí você vai introduzir lá no próximo ponto de base e vai puxar outra laçada para ir tirando de 2 em 2 o ponto alto, né? Não deixe abrir muito essas laçadas na hora que você está tirando de 2 em 2. O que acontece? Você vai deixando abrir, o ponto ele vai ficando mais abertinho e não vai ficando aquele ponto reto fechadinho, aquele ponto alto bem juntinho um do outro. Então procura não deixar espaçar muito essa laçada, procura puxar o mínimo da laçada para que ele fique mais apertado e os seus pontos fiquem mais juntos, tá bom? A próxima pergunta que a gente tem aqui é da Maria de Lourdes Brunelli. Quanto posso cobrar por um conjunto de 6 porta-copos de crochê? Maria, a gente tem lá no site a calculadora do artesão. Você preenche os campos, ela já te dá o valor final do preço de venda. Então dá uma olhadinha, acessa o nosso site, aprendendocrochê.com. A calculadora do artesão ela vai ser bem útil para você fazer o cálculo do preço de venda das suas peças. A próxima pergunta é da Roseli. Qual a melhor maneira de sentar para fazer o crochê para não ficar com as mãos dormentes nem dor na coluna? Então, Roseli, eu particularmente gosto de sentar numa cadeira, não no sofá, porque o sofá a gente acaba que não fica naquela posição certa, né? Então, sentar numa cadeira dessas que a gente tem mesmo em casa, cadeiras da mesa da cozinha, por exemplo, eu gosto de sentar na cadeira porque a gente fica com a posição certinha da coluna, para não doer muito a coluna. Em relação às mãos dormentes, geralmente a gente aconselha o quê? Faz o crochê por 50 minutos, descansa 10 minutos. Faz o crochê por 50, descansa 10. Para fazer algum exercício com as mãos, depois a gente volta a fazer o crochê novamente. A próxima dúvida que a gente tem aqui é do Cassiano Comim. Oi, tudo bem? Não consigo compreender os gráficos de crochê. Já tentei diversas vezes e não tem jeito. Muito triste porque vejo trabalhos lindos e não consigo fazer. Cassiano, a gente tem aqui no canal e lá no site também aulinhas sobre interpretação de gráficos. Então eu sempre aconselho que começa pelos gráficos básicos, as aulinhas de interpretação, tem a legenda de símbolos também dos gráficos. Lá eu explico como interpretar gráficos em formato circular, em formato retangular, quadrado, formato oval também, tudo certinho por onde começa o gráfico e as carreiras que você vai seguindo. A partir daqueles gráficos básicos, você vai entender qual a lógica de cada formato de gráfico e aí você vai para a interpretação de gráficos mais elaborados. Então assiste aquelas aulinhas que a gente tem de interpretação de gráficos, acredito que tem 10, 11 videoaulas sobre o tema, você vai esclarecer melhor essa sua dúvida assistindo as aulinhas, tá bom? A pergunta seguinte é da Maria. Ju, boa noite. Gosto muito das aulas de crochê, fácil de entender, e os vídeos de Ju Responde. Gostaria de saber se todos os trabalhos, por exemplo, jogo de banheiro, os pontos eles têm múltiplo. Gostaria de aprender o ponto de abacaxi se possível. Obrigada. A maioria dos pontos fantasia, eles têm uma quantidade pelo qual o ponto é múltiplo. Então, nas nossas aulinhas no site, na categoria tipos de pontos, cada ponto fantasia que a gente explica lá, a gente coloca a quantidade pela qual o ponto é múltiplo. Por exemplo, ele é múltiplo de 5, então ou você vai fazer com 5, ou com 10, ou com 15, ou ele é múltiplo de 5 mais 3, então você vai fazer
ou 5, ou 10, ou 15 mais 3. No caso, 15 mais 3, 18. Então, a maioria dos pontos fantasia, ele tem a quantidade pela qual ele é divisível para você fazer a quantidade de motivos que você quer para sua peça. Inclusive, a gente tem a aulinha de ponto abacaxi no site, tem 2 modelinhos de ponto abacaxi, onde a gente explica a quantidade pela qual ele é múltiplo. Então, a maioria dos pontos fantasia tem a quantidade de correntinhas pela qual ele é divisível ou múltiplo, né? Como algumas pessoas chamam. Próxima pergunta da Sabrina Charan. Poderia fazer um vídeo ensinando a costurar flores e folhas nos tapetes? Tenho muita dificuldade. Sabrina, no site a gente já tem a aulinha ensinando a aplicar motivos. Então a aulinha é a aplicação de motivos em peças de crochê, onde a gente ensina você a fazer a aplicação com agulha de tapeçaria e o próprio fio do motivo que você fez em tapetes ou caminhos de mesa ou onde você queira aplicar os motivos, tá bom? A próxima pergunta que a gente tem aqui é da Renata Silva. Oi Ju, tudo bem? Como faço para saber se o barbante que comprei para efetuar meu trabalho não irá soltar tinta quando lavadas as peças? Obrigada. Então, Renata, a primeira dica que a gente tem é a seguinte, tanto para você saber se ele vai soltar tinta, quanto para saber se ele vai encolher ou não. Se você comprou o barbante, o mesmo barbante com várias cores, corta alguns pedacinhos de uns 20 centímetros aproximadamente, coloca de molho, deixa uns pedacinhos cortados fora com a mesma medida e deixa aqueles de molho no recipiente com água por algumas horas. Quando você tirar, você mede com aquele mesmo barbante que você tinha cortado com a mesma medida para ver se ele encolheu e na água você já vai observar se ele soltou tinta ou não. Então essa é a dica, tá bom? E a nossa última perguntinha é da Neuza Maria Gontijo Lucas. Boa noite, Ju. Estou aprendendo a fazer tapetes de crochê com barbantes, mas meus tapetes ficam tipo godê, não ficam retinhos. Me ajuda? A primeira observação que você deve fazer é: será que você não está colocando muitos pontos no tapete, ele está ondulando? Tem que observar, porque às vezes também a atenção do ponto da pessoa daquela receita que você está seguindo e a sua é diferente. Você observa se não estão indo muitos pontos na carreira, que geralmente ondula, acontece esse tipo de efeito, né? Quando tem mais pontos do que o necessário no trabalho, aí você reduz a quantidade de pontos em cada carreira, ou também você faz um teste utilizando uma agulhinha com uma numeração a menos do que aquela indicada na receita que você está seguindo. Assim o seu ponto vai ficar mais apertado e o seu trabalho ele vai ficar mais retinho, tá bom? Essa é a dica. Espero que tenham sido úteis essas dicas para você, para os seus trabalhos de crochê, e nós nos vemos no próximo Ju Responde.